Poucos relatos nas escrituras provocam tanta inquietação quanto a história das filhas de Ló. Esse episódio, que se desenrola após a destruição fulminante de Sodoma e Gomorra, está impregnado de tensão moral, escolhas extremas e ecos de um ambiente profundamente corrompido. Não é apenas a cena de um pai sendo embriagado pelas próprias filhas o que choca. É a teia de decisões, omissões e influências que conduzem a esse desfecho que desafia nossa compreensão. Para entender plenamente os motivos e desdobramentos, é necessário voltar ao ambiente que moldou essa família. Sodoma era uma cidade cuja riqueza e fartura transbordavam aos olhos, mas sua aparência escondia um abismo ético. A terra era fértil, suas praças movimentadas e suas construções refletiam uma sociedade avançada, ao menos no que diz respeito ao conforto material. Ainda assim, por trás das fachadas, havia práticas perversas normalizadas. Relações humanas marcadas por abuso, exploração e ausência total de temor ao sagrado. Foi nesse lugar que Ló decidiu viver, ao separar-se de Abraão. A escolha parecia lógica: pastagens mais verdes, oportunidade de crescimento, acesso à atividade comercial. Mas ele não ponderou os riscos espirituais, não buscou discernimento além da vantagem imediata. E pouco a pouco foi se adaptando. Ele não apenas se instalou como um estrangeiro em Sodoma, mas se tornou parte dela, a ponto de se sentar às portas da cidade, um lugar reservado aos juízes e líderes locais. A convivência prolongada com aquele povo o afetou mais do que ele pôde perceber. Quando os mensageiros do Altíssimo chegaram a Sodoma, anunciaram que o tempo havia se esgotado. As iniquidades haviam alcançado um nível que tornava impossível qualquer esperança de arrependimento coletivo. Ao receber os visitantes, Ló demonstrou ainda conservar traços de reverência. Ofereceu-lhes hospitalidade, tentou protegê-los da fúria da população que, sem qualquer pudor, cercou sua casa exigindo acesso aos estrangeiros para satisfazer seus impulsos violentos. A situação escalou de forma bruta. Ló, em um gesto que revela o quanto seus valores estavam comprometidos, ofereceu suas próprias filhas em troca da segurança dos visitantes. Um ato impensável para qualquer pai, mas que ele pronunciou quase sem hesitar. Aquele momento revelou, mais do que desespero, mostrou o quanto sua noção de bem e mal havia sido distorcida pela convivência com a impiedade. Os visitantes, revelando-se como emissários celestiais, intervieram. Feriram de cegueira os agressores e anunciaram o juízo. Sodoma estava condenada. A destruição seria absoluta. Ló deveria partir imediatamente, levando apenas aqueles que ainda estavam sob sua autoridade direta, sua esposa e filhas. Seus genros alertados riram da advertência. Estavam tão imersos na ilusão daquele mundo que sequer cogitaram a possibilidade do fim, e assim foram deixados para trás. Mesmo diante do aviso urgente, Ló hesitou. Estava preso não apenas às posses, mas ao sentimento de pertencimento àquele lugar. Talvez se perguntasse se estava exagerando ou se poderia haver outro jeito. A intervenção dos anjos foi necessária mais uma vez. Tomaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os forçaram a sair. A ordem era clara: fugir sem olhar para trás. Mas no caminho, a esposa de Ló, incapaz de se desligar do passado, olhou. E ali terminou sua jornada. A transformação em uma estátua de sal não foi apenas um castigo, mas um símbolo do que acontece com quem tenta preservar vínculos com aquilo que já foi sentenciado. Enquanto atrás deles as cidades eram consumidas por fogo e enxofre, Ló e suas filhas buscavam refúgio. Primeiro em Zoar, uma cidade menor, poupada após a súplica de Ló. Mas mesmo ali, o medo persistia. O receio de que a destruição se estendesse ou que a moralidade de Zoar se assemelhasse à de Sodoma levou-os a deixar a cidade e se refugiar nas montanhas. Ali, em uma caverna, o que restava da família se abrigou. O isolamento, no entanto, trouxe outro tipo de desespero. As filhas de Ló, acostumadas à vida social e movimentada de uma grande cidade, agora estavam cercadas apenas por silêncio, rochas e incertezas. Sem maridos, sem comunidade, sem perspectiva de reconstrução, começaram a acreditar que o mundo havia acabado. O trauma da destruição, somado ao rompimento de todos os laços sociais, alimentou uma percepção distorcida da realidade. Foi nesse ambiente que nasceu a decisão que mudaria para sempre sua história. A ideia partiu da filha mais velha: embriagar o pai e deitar-se com ele, na esperança de conceber um filho. A irmã mais nova concordou. Não há indícios de qualquer resistência. O plano foi colocado em prática com precisão. Em uma noite, deram vinho a Ló, até que ele perdesse completamente a consciência. A mais velha se deitou com ele. No dia seguinte, repetiram o processo, e a mais nova fez o mesmo. O texto bíblico é enfático ao dizer que Ló não percebeu.
o que estava acontecendo, nem quando suas filhas se deitaram, nem quando se levantaram. Essa ênfase no desconhecimento de Ló é significativa. Embora ele estivesse fisicamente presente, sua ausência de consciência o torna passivo diante do acontecimento. Mas as filhas, por sua vez, estavam plenamente lúcidas. A decisão foi tomada em pleno uso da razão, dentro de um sistema de valores comprometido. Elas não oraram, não buscaram direção, não esperaram. Agiram com base na lógica que aprenderam em Sodoma, pragmática, imediatista e desprovida de temor. O resultado dessas noites foi a concepção de 2 filhos, Moabe, da filha mais velha, e Ben-Ami, da mais nova. Esses 2 meninos cresceriam e dariam origem a 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Povos que mais tarde se tornariam adversários frequentes de Israel, protagonistas de conflitos, alianças perigosas e idolatria. A história poderia ter terminado ali, mas os efeitos dessa decisão se espalharam por séculos, afetando alianças, guerras e até episódios de profunda idolatria que afastariam Israel do seu propósito original.